Interessante que nós estudamos juntos no seminário, mas a nossa aproximação se deu depois, né? Depois de tantos anos, mas cremos que é algo agora para toda a eternidade, amém? Que começa aqui e se estenderá por toda a eternidade. Nós somos muito gratos pela vida de vocês. Estende sua mão para cá. Abençoe a vida do pastor Tibério e pastora Ana nessa hora. Louvado seja o teu nome, Senhor, por essas vidas tão preciosas. Hoje, Senhor, eles são a boca do Senhor para ministrar o nosso coração. Nós somos muito gratos, Senhor, por tê-los aqui conosco. Obrigado. E te pedimos, usa-os no poder do teu Espírito Santo. Que sejam não eles, mas o Senhor neles e através deles. Ó Deus, nós estamos aqui preparados para receber tudo que o Senhor tem a derramar sobre nós. Muito obrigado, Pai. No nome de Jesus. Deus abençoe. Sintam-se à vontade, vocês estão em casa. Obrigado, pastor. Obrigado, pastora. Graça e paz, igreja. Amém. Para nós é um prazer imenso estar aqui celebrando com vocês 6 anos. 6 anos de vida da Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. E a gente lembra de que essa frase, ela continua. Ela não é a frase que termina hoje, mas ela está sempre se propagando. Até aqui nos ajudou o Senhor. Então podem ter certeza de que o Senhor está aqui nessa igreja. E nós nos sentimos muito em casa. Eu particularmente me sinto totalmente à vontade aqui no meio de vocês. Eu me sinto parte aqui dessa igreja. Não adianta vocês quererem dizer o contrário, que eu vou ficar, ok, estou aqui. E nós celebramos esse dia, esse momento especial com vocês. E não podia ser diferente, nesse momento, a gente falar de intimidade, fogo e paixão. Repita comigo: intimidade, fogo e paixão. Fire, não é? Fire é fogo, não é? Ana queria sentar aqui, mas ela pode ficar aqui do meu lado, que ela vai também interagindo aí, não é, conosco. Mas pastor Vanderlei falava, né, que a gente começou junto aqui no Seminário Batista e deixávamos de vez em quando, né, umas caronas, né, ia para Maranguape, o Vanderlei ficava por aqui, e a gente alcançou ainda o templo quando era, não é, na caverna de Absalão, né? Quem lembra quando era na caverna de Absalão, que, ei, pastor Paulo, descia assim, né? Aí eu falei, pode deixar na igreja. Aí quando eu parava assim, disse, cadê a igreja? Né? E o desafio foi grande, e vocês, né, a igreja toda foi ali, né, erguendo a estrutura, subindo o prédio, né? E das últimas vezes que a gente veio deixar o pastor Vanderlei, a igreja já estava nos altos céus, para a glória de Deus, né? Saiu da caverna de Absalão. Eu digo, rapaz, sai dessa caverna aí, vem para cá. Mas a gente só começou a andar e aproximar mais quando o fogo também desceu sobre a vida da gente. E a gente foi lá para Itajaí, né? A gente teve aquela experiência lá em Luiz Hermínio, saímos dali incendiados, e aí a gente não parou, fomos caminhando cada vez mais próximos uns dos outros, né? E hoje nós 4 somos alunos da Bethel, né? Pastora Bânia chega, né, sorri assim, ó, alunos da Bethel. Eu e o pastor Vanderlei somos calouros, pastor Paulo, pastor Lino, somos calouros, né? Começando aí, as pastoras estão aí bem avançadas aí. O pó de ouro chegou primeiro na mão delas, depois veio, na gente calouro era pó de prata, né? Depois, agora que a gente começou, né, segundo semestre, ó, pó de ouro chegando. Mas louvado seja Deus, né, porque o Senhor tem dado assim pessoas maravilhosas. Quero honrar na vida de vocês dois, da liderança dessa igreja, uma liderança, uma igreja pujante, sabe, irmãos? É muito impactante para a gente participar, cultuar com vocês, porque é perceptível, né? A adoração é perceptível, essa paixão, essa intimidade e esse fogo queimando no coração de cada um de vocês, sabe? Domingo retrasado nós pregávamos na igreja que o pastor Gonzaga passou um tempo lá em Gamileira, e eu dizia para os pastores, rapaz, que igreja também pujante, que igreja assim intensa, sabe? E é fruto da presença do Espírito Santo, é fruto de Deus fazendo
um avivamento que não vai parar, não é? E por isso que foi bem colocado pelo pastor aqui, Vanderlei, não é? Grandes coisas fez o Senhor por nós, sabe? Até aqui nos ajudou o Senhor Ebenezer e continuará ajudando, eu creio nisso. Irmãos, eu creio que o templo, ele vai ficar pequeno em pouco tempo, amém? Eu creio que aqui é lugar de passagem. Aqui é lugar de passagem, creio nisso. Deus tem trabalhado a vida dessa igreja, da comunidade, do bairro, mas aqui é passageiro, sabe? Porque o Senhor estará utilizando, já está usando essa igreja para que o nome dele seja glorificado. Sabe, é o favor de Deus. Existem algumas igrejas em que o favor de Deus chega sobre ela e não tem como você explicar aquilo. Por que não naquela outra? Por que na igreja B, na igreja C? Você não vai conseguir. Paira uma herança espiritual da parte de Deus que vem com seu favor, sabe? E é difícil de você entender. Não é sobre os pastores, porque são os pastores, são mais inteligentes, são os mais sábios, embora eles sejam tudo isso, mas não é sobre ele, é sobre aquele que é o dono da igreja, e aquele que decide pairar uma herança. Aí você vê a igreja avançando, crescendo, sabe? E não são estratégias, irmãos, que são boas, são necessárias, um plano estratégico, sabe? As ferramentas, usa a célula, mas eu já vi igreja, irmãos, explodir assim no crescimento e sem ter ferramenta nenhuma. E a gente olhar e dizer assim: meu Deus, como é que é aquilo? Foi a mão de Deus, é o favor de Deus. E eu vejo na Ebenezer esse favor do Senhor sobre a vida de vocês. Favor de Deus. 6 anos, irmãos. Irmãos, olha, para chegar muitas vezes nessa caminhada que os irmãos estão, tem igreja que passam décadas e às vezes não conseguem chegar, e com 6 anos de existência, a Ebenezer tem sido assim uma igreja relevante, pujante, intensa, impactante, atuante, transformadora, libertadora, salvadora, que conduz, é um ponto de luz nesse bairro, transformará esse bairro, sabe, irmãos? Isso é de Deus. E é por isso que é a Ele toda honra, toda glória, todo louvor é do Senhor. E se você chegou aqui nesse período de 6 anos, irmãos, não saia daqui, porque é aqui que o Senhor vai te abençoar. Diga para o seu irmão: não saia daqui, vaso. Deus vai te abençoar aqui. E quem saiu, volta para cá de novo. Não aguentei, viu? Volta para cá de novo, porque a coisa está pegando, o Senhor está falando. Mas não é coincidência, minha gente, é sobre outras pessoas. Não fiquem rindo, não. Outras pessoas, não é daqui não, é de outros lugares que irão voltar, retornar. Mas eu quero convidar você a abrir lá no livro de Levítico 6, versículo 13. Quero saudar também o pastor Paulo, pastor Alene, as meninas, né? Nós estamos juntos na Ibal também, levando esse fogo, levando esse avivamento, né? Também sendo usado, né? Pastor Alene está ali no louvor, incendiando ali. Eu disse: pastora, joga fogo aí, sabe? E pastor Paulo na ministração ontem, começando 7 hábitos, não vê, pastor Paulo? Ministrando lá para células. E Deus tem nos usado, irmãos, onde Ele quer, sabe? E eu gosto muito daquele princípio de Jesus com Nicodemos, que diz assim: Nicodemos, o vento sopra e o vento é o Espírito, amém? Mas a gente não sabe de onde vem nem para onde vai. Então a gente não tem lugar certo não. Está aqui, está ali, o Senhor vai soprando, né, Paulo? E a obra vai acontecendo. Meu irmão, deixa Deus te usar, amém? Deixe Deus, o Espírito Santo, Ele nos usa, sabe? A gente sabe onde começa a nossa caminhada, a gente não sabe onde termina. Deixa o fluir de Deus queimar e levar você para onde Ele quiser. Levítico 6, versículo 13. Fogo e paixão. E o texto diz assim: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Amém? Repita comigo: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Pai, em nome de Jesus, pedimos que o teu fogo, que um dia foi, ó Deus, presente, ó Deus, que desceu sobre esse lugar, que esse fogo permaneça, mas que esse fogo permaneça no coração, na mente, na alma, no espírito de cada pessoa, incendiando não somente os membros dessa igreja, mas cada pessoa que tiver contato com ela. Vem incendiar, Pai, vem incendiar, vem queimar impurezas,
pecados, ó Deus, ocultos, ó Deus, vem purificar-nos, Senhor, para que a gente possa ser usado e esse fogo se expanda nessa comunidade, se espalhe, Senhor, em cada rua, em cada casa, pelas células, Senhor. Incendeia as células dessa igreja para que o teu nome seja conhecido e glorificado no meio dessa comunidade. Obrigado pela tua presença. Espírito Santo, continua queimando em nossos corações e nossas mentes, no nome de Jesus. Amém. Quem está queimando aí em nome de Jesus? Amém. Querido, quando nós falamos assim de intimidade, né, pastor Ana diz assim, ó, intimidade, fogo e paixão, nós estamos falando sim de avivamento, nós estamos falando da presença de Deus, sabe, onde chegava a presença de Deus, vinha com intensidade, vinha queimando. Lembra de Moisés? Moisés vê uma sarça ardente e vai ver aquela coisa curiosa, né, aquela curiosidade, e de repente quando Moisés se vira, se volta de dentro de uma sarça ardente, um anjo que representava o próprio Deus diz assim: tira as sandálias, aqui é um lugar santo. E quando Moisés se aproxima, vem um chamado dele. Quando Moisés se aproxima, recebeu um chamado que nem ele esperava. O maior medo talvez de Moisés na época era voltar para o Egito, depois de ter matado um egípcio ali, 40 anos no deserto, mas uma chama queimava, sabe? E o interessante da passagem que você conhece é que a sarça estava em fogo, mas não era destruído. O verdadeiro fogo do Senhor é aquele que um dia é aceso dentro de nós e não se apaga mais. Um dia foi aceso pela presença do Espírito Santo e ele continua queimando. Mas o grande desafio, irmãos, no momento em que todos buscam avivamento, olha, e nós estamos fazendo parte de algumas reuniões do Descende, com outros pastores, do Aviva Recife, grandes ajuntamentos que estarão acontecendo aqui em Recife, em Pernambuco. Sabe, se fala muito em avivamento. Nós estamos vivendo um avivamento. Essa igreja vive um avivamento, mas é preciso trazer um alerta. Essa noite nós queremos trazer um alerta para que o avivamento aconteça da maneira correta. Amém, igreja? Que o fogo esteja queimando da maneira correta dentro de você, porque em busca desse avivamento eu tenho certeza que pessoas estão queimando apenas de aparência. Pessoas estão queimando apenas porque alguém está ali do lado, queimando, ou aleluiado, como a gente costuma dizer, e aquela pessoa vai naquela vibe também, e começa a dar saltos, pulos e gritos e louvores, mas a chama, ela está apagada dentro dela, sabe? A ministração dessa noite é para que a gente possa queimar com toda intensidade, com todo o fogo que Deus tem à sua disposição, à nossa disposição, mas tem que ser um fogo verdadeiro e não um fogo falso no altar, amém, igreja? Possa ser um fogo que não comece e se apague, sabe? Tem que ser um fogo que permanece. E Jesus Cristo, quando estava no seu ministério, ele olhava para os religiosos da época, fariseus, escribas, e olhava para aqueles homens que o fogo já tinha se apagado ali, sabe? O fogo já tinha se apagado. O que tinha ali era religiosidade, o que tinha ali era empolgação. E Jesus dizia assim: olha, essas pessoas me honram com os lábios, mas o coração está longe de mim, sabe? E não adianta querer enganar o nosso Deus, porque os olhos dele conseguem enxergar o nosso coração, sabe? O fogo que queima tem que ser um fogo contínuo, tem que ser um fogo permanente, não pode ser um fogo de palha. Sabe aquela história do fogo de palha, que você bota assim, ó, acende um isqueiro num montinho de palha no chão. O que é que acontece? Pega fogo? Pega, mas o que acontece? Acaba rápido. Acendeu, faz vup, e daqui a pouco desaparece. Aí no interior a gente conheceu o fogo de monturo. Quem já viu fogo de monturo? Fogo de monturo, você não vê o fogo de longe, mas está pegando fogo ali embaixo daquele monturo, daquele montezinho, daquela terra, daquela planta, daquela vegetação. E se você abrir a vegetação, o fogo incendeia, sabe? Eu acredito que quando a gente fala em fogo do Senhor, em avivamento, em queimar, tem que ser esse fogo que queima de dentro para fora, porque o fogo que queima somente de fora, muitas vezes, irmãos, fica só no estereótipo, fica só mesmo para receber a palminha, receber o reconhecimento. Às vezes está ali um líder olhando, está o pastor olhando, e você quer incendiar, mas você está todo desmantelado por dentro,
Sabe, você está com o foguinho que já, sabe, aquele isqueiro que vai e acabou o gás e só sai, né? Cadê a chama? O foguinho, sabe, irmãos, o fogo do Espírito Santo ele jamais apaga. O fogo do Espírito Santo que um dia invadiu o seu coração, creia nisso, ele não se apaga. Mas nós temos que fazer a nossa parte para que esse fogo ele permaneça aceso. E a primeira chave bíblica para que o fogo permaneça queimando, como diz o texto de Levítico, o fogo está queimando e permanecerá aceso continuamente, é você permanecer continuamente na presença do Pai. Na presença do Pai. Um dia o fogo, que é o Espírito Santo, tomou posse de você, habitou em você. Mas isso não pode ser tudo, irmãos. Olha, não pode ser tudo você ser batizado com o Espírito Santo, falar em línguas, operar nos dons. Isso não é tudo. Para que a fome de Deus continue, você precisa queimar na presença. E quanto mais na presença de Deus, mais esse fogo está aceso. Aí vem aquela ilustração que a gente faz e ensina as crianças, a brasinha no braseiro, na fogueira, né? Quanto mais ela perto das outras brasas ali, ó, na fogueira, ela está acesa. A presença de Deus, ela é uma condição única para que o fogo que um dia foi aceso pela presença do Espírito Santo na sua vida continue queimando, irmãos. E as pessoas mesmo de fora, sem perceber que você está queimando, quando ela se aproximar de você, ela vai ser incendiada. É feito fogo de monturo. Que é isso aqui, rapaz? Está pegando fogo, nem sabia. Ele estava pegando fogo, ela estava incendiando, e as pessoas de fora nem sabiam, mas só foi chegar e dar um abraço e receber uma palavra, e o fogo incendiou, porque o Espírito Santo estava queimando dentro dele, estava queimando dentro dela. E a primeira chave é permanecer, continuar na presença de Deus. Presença contínua de Deus. João 15, Jesus ensina isso. Em outras palavras, ele diz assim: olha, eu sou a videira, vocês são os ramos, vocês têm que estar conectados a mim. E Jesus diz assim: permaneçam em mim e eu permanecerei. Presença contínua. Quanto mais na presença do Senhor, mais o fogo continua aceso, queimando. As pessoas vão ser incendiadas quando tiverem contato comigo, e a presença dele é real na minha vida. Permaneçam em mim, que eu permanecerei em vocês. Irmãos, quando você corta um galho de uma árvore e ela passa alguns dias no chão, poucos dias, o galho começa a secar, o galho começa a ficar retorcido. O verde se perde, irmãos, porque perdeu a conexão com o tronco, com o caule, perdeu os nutrientes, perdeu a água. Com um certo tempo pode jogar fora, pode tocar fogo, irmãos. Mas Jesus diz assim: permaneçam em mim, permaneçam conectados a mim, porque conectado a Jesus, a videira verdadeira, sempre você vai ser nutrido com esse fogo, sempre você vai ser alimentado, sempre você vai ser reabastecido. Irmãos, é como uma tomada, um equipamento que acabou a bateria, você pega ali, ó, uma luz de emergência dessa e você joga na tomada. A tomada é a presença gloriosa do Senhor Jesus. Permaneça nessa presença, mas para você fazer isso, tem que ter uma intenção do seu coração, tem que ter uma intencionalidade. Como é que é a presença? Simplesmente vem, mas você tem que buscar. Lembra o que o rei Davi ensina em Salmo 27, versículo 4? Uma coisa só peça ao Senhor, e ele diz assim: e a buscarei, pastor Paulo. Uma coisa só eu peço ao Senhor. Veja o pedido de um rei. Salmo 27, versículo 4. Uma coisa só peço ao Senhor. Ele não pediu ouro, não pediu a cabeça dos inimigos, não pediu mais terras, não pediu um exército forte, ele não pediu mais nada. Ele diz assim: uma coisa para mim é suficiente, e a buscarei, é estar 24 horas, morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. É presença, querido. Sabe, o segredo para que esse fogo continue queimando, mesmo você passando pelas dificuldades, pelas perseguições, pelas privações, por um desemprego, a crise no casamento, no relacionamento, isso não é motivo para que essa chama se apague dentro de você. Agora, quando você se afasta da presença,
quando você dá as costas para a presença, quando você não busca a presença, quando você não tem sede e fome pela presença, esse fogo vai se apagando aos pouquinhos, vai se apagando aos pouquinhos. É o mesmo princípio de 1 Tessalonicenses 5, extinguir o Espírito Santo. Extinguir o Espírito Santo, irmãos, é como uma mangueira que está passando água, e você dobra a mangueira, você quebra o fluxo da água naquela mangueira, sabe? E não tem como você incendiar se você está impedindo o fluxo do Espírito Santo na sua vida. Então, assim, você quer passar bem pelas provações, pelas dificuldades, faça como o rei Davi fez. Eu quero uma só coisa e eu a buscarei, que é estar na presença do Senhor. Quero que a pastora Ana leia com vocês Lucas 10. Abra sua Bíblia, porque no Novo Testamento nós temos também uma mulher que buscou, sabe, essa presença. Lucas capítulo 10, nós temos ali o relato de Marta e Maria, irmãs de Lázaro, e a mesma expressão. Lucas 10, 38 até o versículo 42. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhes os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe Jesus: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com tantas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma coisa só. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Veja que coisa maravilhosa. Dentro de um cenário em família, uma irmã, enquanto Maria, enquanto Marta estava ali tão preocupada, tão ansiosa, e não estava errada não, estava querendo receber bem, o Senhor, Maria estava aos pés de Jesus. E a expressão que Jesus utiliza é bem interessante. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Irmãos, a mesma expressão que nós encontramos quando a vida assim, uma só coisa, peça ao Senhor e a buscarei. Nós encontramos também no Novo Testamento. Jesus diz assim: uma só coisa é suficiente, Marta. Não preocupação, mas está na minha presença. Irmãos, olha, a presença de Deus, ela bate em retirada qualquer tipo de preocupação, qualquer tipo de ansiedade, qualquer tipo de luta que você esteja vivendo. Primeiramente, para que o avivamento, sabe, queridos, o avivamento ele aconteça de uma maneira genuína, você tem que buscar e permanecer conectado a Ele. Você tem que permanecer e buscar a presença dEle. Sabe a coisa que você tem que lutar? O pastor Bill Johnson diz muito isso nos seus escritos. Se o cristão soubesse, a coisa que ele mais deveria lutar e insistir era manter a presença viva de Deus no seu dia a dia, nos seus relacionamentos, no seu coração, na sua mente. Andar na presença faz com que o fogo permaneça aceso, queimando, intenso. Você crê nisso, querido? Você crê nisso? Busquem a presença de Deus, se esforcem para estar na presença dEle, sabe? E a presença não é difícil, irmãos. Nós buscamos a presença na leitura diária, nós buscamos no secreto, nós buscamos na oração, nós buscamos no dia a dia, no serviço, nós buscamos, irmãos, em tudo, em todas as ferramentas, em todas as disciplinas espirituais. Mas você tem que buscar essa presença, tem que viver nessa presença, para que esse fogo ele continue aceso e com toda a força no seu coração. A segunda chave, não é, para que o fogo permaneça aceso, e isso gere intimidade, isso gere paixão, sabe? E o fogo queimando é um louvor com verdade e entrega total. Diga comigo: louvor com verdade e entrega total. Entrega total. Isso tudo se chama adoração.
louvor em verdade e em espírito, né? E entrega total. Deus nos chama para um louvor verdadeiro, não só de lábios, uma adoração verdadeira, não só de aparência, sabe? Não queira queimar na presença se a verdade não está no seu coração. Sabe, tem gente que quer queimar, que quer o fogo incendiar, mas não está andando em verdade. Então vai ser um avivamento, sabe, meia boca. Vai ser um foguinho salpiscando faísca, porque está faltando verdade. Está faltando aquilo que dá sentido a você que se chama cristão, a verdade. E o próprio Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. É interessante, irmãos, quando a gente vai para Efésios, nós somos advertidos pelo apóstolo Paulo, sabe? Em Efésios 4:22, Paulo diz assim: somos advertidos a nos despojar do velho homem, que se corrompe pelo engano, e nos revestir do novo homem, criado segundo Deus em retidão e justiça, procedentes da verdade. Olha, retidão e justiça procedentes da verdade. Quando nós queimamos na presença santa do Senhor, mas a verdade está em nós, nós vamos mover em duas marcas, em dois atributos, sabe, do próprio Deus, que é retidão e justiça. Então, se o fogo está baixinho, faça uma análise, faça uma avaliação. Como é que está meu coração? Eu estou andando na verdade? Eu estou andando na verdade da palavra? Eu estou andando em obediência? Como é que está o meu coração em relação à verdade? Sabe, Paulo, mais capítulo 6, ele começa a falar da armadura cristã. E dentro da armadura cristã existe um cinturão da verdade. E aquilo ali é interessante, né? A expressão que Paulo usa é cingivos com a verdade. Cingivos com a verdade. O cinturão do soldado, né, da roupa do soldado romano, servia para ajustar a sua túnica. Sabe, a túnica folgada não dava para ir para a batalha sem um cinturão de couro. Então o cinturão ajustava aquela túnica para que não ficasse nenhuma ponta solta durante a batalha. Aí quando Paulo traz essa ideia para a vida da gente, falando espiritual, é a palavra de Deus, o cinto ou o cinturão, que é capaz de amarrar pontas soltas do nosso caráter, irmãos. Áreas que ainda não foi trabalhada, sabe, do nosso caráter, de atitudes, de comportamento, e você precisa amarrar tudo isso com a verdade que liberta. Não é à toa que Jesus, ele repete lá em João, não é? E conhecereis a verdade vos libertará. Você precisa, sabe, para que o fogo seja genuíno, para que o fogo seja contínuo, para que o fogo seja intenso, para que o fogo sempre aumente, nesse avivamento que o Senhor começou a fazer na sua vida, precisamos, irmãos, nos cingir com o cinturão da verdade, nos amarrar, não deixe ponta solta, não chegue no avivamento, não chegue na presença de Deus com pontas soltas, sabe? E quando a gente vai para a 1 João, diz assim: olha, é mentiroso aquele que está vivendo em mentira e diz que não está vivendo em mentira. É mentiroso, porque está vivendo em pecado. Irmãos, para que o fogo incendeie você e as pessoas ao seu redor, você tem que estar amarrado, cingido com a verdade, porque é a única que pode nos libertar, sabe? E quando a gente fala de adoração, eu não poderia deixar de citar Romanos 12, versículo 1, porque uma coisa é você agir e queimar dentro da verdade, em obediência, em santidade, em retidão, em justiça, mas é preciso adoração verdadeira também, amém? E um dos textos que mais retrata para mim adoração verdadeira é Romanos 12, versículo 1. Portanto, queridos irmãos, eu apelo pelas misericórdias de Deus, que vocês ofereçam seus corpos, irmãos. É oferecer a vida toda, seus corpos a Deus, que eles sejam um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Olha, para mim, depois de João capítulo 4, adorar a Deus em espírito e verdade, esse é o texto que mais aproxima da verdadeira adoração. Porque existe a falsa adoração. Qual é a falsa adoração? É quando, não é tanto no texto de João capítulo 4, diz que Deus está à procura de verdadeiros. Então tem falsos adoradores, concordam comigo? Senão não tinha lá.
Deus está à procura de verdadeiros adoradores. E aqui o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz o seguinte: apresentei os vossos corpos, ou seja, tudo que você é, habilidades, talentos, pensamentos, sentimentos, emoções, bens. Ou seja, a verdadeira adoração, ela só acontece quando você realmente é entregue de corpo e alma ao Senhor como sacrifício vivo. Entenda como é que era no Antigo Testamento: entregava um animal completamente sacrificado ao Senhor, e o Senhor recebia. Mas no Novo Testamento não é preciso mais animais, porque Jesus foi o Cordeiro Pascal, amém? Que morreu pelos nossos pecados, o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Mas é preciso cada dia que a gente apresente o nosso corpo, tudo que nós somos. Quando diz assim, o nosso corpo, a ideia aqui, irmãos, é totalidade, não é só um pedacinho, uma área da nossa vida, sabe? A mente não, o sentimento não, o pensamento não, a boca não, o dinheiro não. O Senhor nos desafia a entregar tudo que somos, tudo que temos, tudo que possuímos, em sacrifício vivo, santo e agradável, em sacrifício de louvor. Quando nós fazemos isso, irmãos, olha, quando nós buscamos a presença e andamos na presença, quando nós entendemos a adoração e fazemos isso em verdade, esse fogo, ele incendeia, e ele vai incendiando outra pessoa, e vai tocando fogo no lugar que você chega, e as pessoas não conseguem entender. Você chega no ambiente e diz assim: o ambiente mudou. Já aconteceu com vocês? O ambiente mudou, você não falou nada, sabe? Mas é sobre ele, não é sobre você, é sobre ele em você. Amém. E as pessoas dizem assim: mudou o ambiente. Mudou, meu irmão, porque a presença chegou, o fogo do Senhor chegou, e onde ele chega, a cura, a salvação, a libertação, a transformação de vida, sabe? É isso que o Senhor deseja para mim e para você, vivermos o verdadeiro avivamento, um que começa e não para. Porque, meu irmão, eu não quero avivamento, quero fogo que seja só do culto. Já pensou? Só do culto. Com o culto o fogo incendeia. Quando é amanhã, o fogo está, o isqueirinho, era para ter trago um isqueiro. Ei, Magal, tem um isqueiro não? Se tivesse, e rapaz, o que é que tem um isqueiro? É assim que a gente pega, viu? Pastor, polícia pega a turma assim no roubo, tá? Sabe? Feito o pastor que esqueceu, o pastor que foi jantar na casa da irmã, aí quando saiu, a irmã fez amor, o pastor levou o garfo de prata, caríssimo, o pastor levou, né? Aí vamos fazer outro jantar. Aí fizeram outro jantar para o pastor, e aí a irmã fez: pastor, seja verdadeiro, eu não estou com raiva do senhor não, mas naquele último jantar a gente sentiu falta de um garfo, o senhor levou esse garfo, pastor? O senhor pode estar passando por alguma dificuldade. Aí o pastor fez: não estou não, irmã, eu deixei dentro da Bíblia, para ver se a irmã estava lendo a Bíblia, né? Mas como já passou o mês, a irmã nem a Bíblia abriu, nem no Salmo 23, né? O garfo estava ali. Mas isso é culpa sua, desviando a mensagem, viu, Magal? O isqueiro, Magal, o isqueiro. Irmãos, o verdadeiro avivamento, ele acontece quando mantemos a presença viva e andamos nessa presença viva, amém? E você precisa buscar essa presença quando a adoração verdadeira invade nosso coração e nós nos apresentamos tudo, irmãos. Não deixa aquele quartinho secreto. Não deixa aquele quartinho secreto. Sabe aquele quartinho secreto que a gente não quer que o Senhor já sabe. Só as pessoas que não sabem, não é? Dizem que quando a gente não pode contar alguma coisa, algum segredo, é porque a gente já está perdendo a batalha para o inimigo. Sabe aquele segredinho, aquela coisa que você não pode contar para ninguém, é segredinho, é porque você já está perdendo a batalha para o inimigo. Então presta muita atenção, apresenta tudo isso hoje à noite ao Senhor, amém? Apresenta tudo isso ao Senhor, deixa que a luz que é Cristo ilumine esse quartinho escuro, dissipe as trevas. Ele deseja que você seja um verdadeiro adorador, amém? Ele te ama, Ele deseja queimar em você, Ele quer queimar. O desejo de Deus é queimar para que outros sejam queimados, mas que seja um fogo santo verdadeiro na presença, em verdade, na verdadeira adoração. E a terceira chave bíblica, e por falar em intimidade, por falar em lugar secreto, né? A terceira chave fala em viver em intimidade com Deus, é ser cheio do azeite, amém? Você pode dizer: eu quero ser cheio do azeite? Aleluia. E isso começa no lugar secreto. É no secreto que você começa a encher o azeite. É no secreto que a intimidade começa. É no secreto que você começa a se fortalecer.
é no secreto, onde ninguém está vendo. É só você e Deus. Deus e você. E nesse lugar secreto não tem holofotes, não tem palminhas, não tem aplauso, não tem tapinha no ombro, mas tem intimidade, tem louvor, tem comunhão com o Senhor. No secreto nós temos oração. No secreto nós também temos comunhão e santidade. E eu queria te convidar mais uma vez a voltar para o teu lugar secreto. Porque muitas vezes nós desviamos desse lugar. Algumas vezes a gente está tão atarefado e a gente deixa que isso tome conta da nossa vida, que a gente deixa o nosso lugarzinho secreto, o nosso lugar de encontro com o Pai. E eu queria chamar a tua atenção nessa noite. E eu sei que você que está aqui, o Pai ama encontrar com você no secreto, amém? Ele está te esperando todos os dias para ter esse momento de intimidade. Porque no secreto é que nós vencemos as nossas batalhas. Lembram de Davi? Foi no secreto. Davi vencia no secreto antes mesmo de derrotar, de matar um leão, de matar um urso. Davi vivia no secreto, em adoração, em comunhão plena com o Senhor. E ali ele se fortalecia. E o interessante é que, falando de Davi, eu gosto muito de falar de Davi, porque ele é uma inspiração para mim. Sabe, eu quero ser essa mulher segundo o coração de Deus, assim como Davi era. Porque Davi era um homem que ele não pensava em nenhuma outra coisa, a não ser buscar a presença do Pai. Davi não estava preocupado. Lembram daquela cena que Davi estava na adoração extravagante? Eu amo isso de Davi. Sabe, a gente falou um pouquinho de louvor, de adoração. E Davi era aquele homem que não se preocupava em dedicar ao Senhor a sua melhor adoração. E assim, eu imagino Davi num culto de celebração e Davi não ficava sentado. Irmão, Davi estava pulando, Davi estava saltando. Lembra que a mulher dele até recriminou porque Davi estava fazendo aquilo. E Davi, tipo na linguagem de hoje, tô nem aí. Uma coisa eu quero, eu só quero uma coisa, é buscar o Senhor e buscar essa intimidade. E é no secreto que Deus nos fortalece para depois Ele nos revelar. Mas tudo começa no secreto. E o interessante é que Deus usou Golias para destacar Davi. Não tinha a menor possibilidade, né? Davi era o improvável, um gigante enorme, Davi franzino, magrinho. E Deus, como Ele é especialista em mudar a realidade para aquilo que Ele deseja fazer na nossa vida, Ele usa Golias para destacar Davi. Não foi o contrário, mas Ele usou Golias, porque Ele sabia que Davi era capaz de derrotá-lo. E Davi foi esse homem. Havia intimidade entre Deus e Davi, e isso começou na solitude da profissão do pastor Davi. Naquele tempo, não é como hoje, né? A gente tem pastor, mas era pastor mesmo de ovelha, e era uma profissão até meio que banalizada, sabe? Era meio que castigo. Davi era meio castigado, né? Vai, Davi, vai cuidar das ovelhas. Lembra quando Samuel foi lá procurar Davi, procurar aquele para ungir? Tinha os 7 homens fortes, bonitos, né? A Bíblia fala assim. Chega Samuel, estão todos aqui? E aí o pai responde, não, tem mais um, está lá no pasto cuidando das ovelhas. Sabe o improvável? E era esse improvável que Deus estava procurando, porque ele era um homem segundo o seu coração. Então é no secreto que estão as nossas maiores vitórias e conquistas. Jesus conta em Mateus 25 a parábola das 10 virgens. E você pode lembrar que as 10 virgens, apenas 5 delas estavam com azeite, com a lamparina cheia de azeite. E as outras 5 não se prepararam para esse momento. E eu queria chamar a atenção sua nessa noite. Porque quando a gente lembra de lamparina, naquele tempo não tinha vidro, né? Não era transparente, então ninguém sabia o que é que estava lá, mas tinha azeite. Porque se não tivesse azeite, a chama não queimava, o azeite não queimava, o pavio não queimava. E essas 10 virgens, 5 delas não tinham azeite guardado. E elas foram surpreendidas porque o noivo chegou.
e elas não tinham o azeite para a boda, e elas ficaram fora das bodas. E a resposta do noivo, a resposta de Jesus foi: eu não vos conheço. Isso é forte demais, isso é pesado demais. E não é isso que Deus deseja dizer para mim e para você. Ele deseja que nós estejamos com a nossa lamparina sempre cheia de azeite. Se possível, deixe uma reserva do lado. Deixe um botijão aqui do lado cheio de azeite, para que esse azeite possa queimar. Porque o azeite, ele representa o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus dentro de cada um de nós. E quando nós estamos cheios de azeite, ou seja, a gente está cheio do Espírito, a gente tem combustível suficiente para queimar na presença dos nossos irmãos. Quantos aqui estão com as suas lamparinas cheias para queimar na presença do Senhor? Amém? Lembrem-se, não deixem suas lamparinas vazias. Porque se elas ficarem vazias, não passaremos de barulhos, não passaremos de só um momento de fazer algo, de fazer, né, entre nós, e esquecemos de estar preparados para o noivo quando ele vier. E interessante é que esse azeite ele ficava dentro, né? Ele não tinha vidro, não tinha plástico naquela época, ninguém podia ver o azeite. Mas se o fogo estava queimando, é porque tinha azeite dentro da lamparina. E o interessante é que as outras virgens, elas tinham apenas aparência de espiritualidade ou religiosidade, mas não havia azeite em suas lamparinas. E eu quero declarar aqui nessa noite, em nome de Jesus, que nós somos uma igreja cheias de azeite, amém? Nossas lamparinas jamais ficarão vazias. Deus nos chama para andarmos cheios do azeite em nossas lamparinas, ou seja, cheios do Espírito Santo. A Bíblia diz que nós devemos estar cheios, cheios até transbordar. Nós precisamos nos encher do Espírito Santo se quisermos queimar na presença. Nós somos chamados a essa constância espiritual. Não só para um momento ou para uma fé passageira, mas nós precisamos ser aquela chama que permanece queimando, movida por amor sincero e profundo a Deus. Amém? Deus deseja isso de mim, de você. E eu queria terminar com uma frase que diz, de A.W. Tozer, que diz assim: Deus deseja ser desejado. Você pode repetir essa frase comigo? Deus deseja ser desejado. Deus deseja ser desejado. Ele deseja que você o deseje todos os dias, em todo tempo queimando na presença do Senhor. Amém? Queria convidar você a ficar de pé. E nós vamos louvar o Pai com uma canção. Essa canção, ela tem queimado no meu coração a semana toda. E eu acordei com essa canção. Eu acordei hoje com essa canção e Deus me dizia: é isso que eu quero para a igreja Ebenezer. É essa canção que eu quero que eles cantem para mim. De um fogo que arde continuamente, de um fogo que não para, de um azeite, de uma lamparina que está sempre queimando na minha presença. Enquanto você canta essa canção, queria que você fechasse os seus olhos e você fizesse essa oração, essa declaração com fé. Você vai cantar essa canção agora como um ato profético na tua vida. E isso não vai ficar apenas aqui na tua vida, mas para a tua família, na tua igreja. Onde você chegar, você vai ser essa pessoa e você vai ser esse fogo que queima continuamente na presença do Senhor.
Reflita no que você está cantando. Sou teu templo, sou teu altar. Você é esse altar. Sacrifício vivo eu quero oferecer. Seja esse sacrifício do Senhor. Teu fogo arde em mim e muda o meu